Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Roberval e eu sou um ouvinte assíduo do teu canal. Eu especialmente gosto das histórias da meia-noite. E vou dizer uma coisa a você, eu não sei, mas eu acho que eu tenho algum dom mediúnico diante de tudo o que tem acontecido na minha vida. Adoro ouvir as histórias, mas hoje eu peço permissão ao teu público, porque eu, Roberval, quero contar essa história que aconteceu comigo. A minha namorada, a Alice, ela estava morando havia quase 6 meses. Ela estava morando num apartamento que ficava pertinho de uma praia bem conhecida de todo mundo. O edifício era simples, próprio para quem quer morar assim sozinho. Apartamento de 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha, nada de muito especial. O apartamento dela ficava no último andar desse prédio. Confesso que o prédio estava meio acabado, sabe? Ah, sim, estava meio acabado, tinha algumas rachaduras, mas o preço era bom, era convidativo. Apesar disso, muitos moradores estavam indo embora misteriosamente daquele prédio, apesar do preço ser bastante interessante e convidativo. Havia pouca gente ali. Um casal gay morava no prédio, também morava um sargento aposentado do exército, e já ia parando por aí. Esses eram os poucos moradores que existiam ali, naquele prédio. O sargento, ele gostava de contar histórias, e ele disse que antigamente vários moradores daquele prédio acabaram cometendo suicídios. Eu ficava meio assustado com essa conversa, com essa história. A minha namorada, ela me dizia que o apartamento em que ela morava era mal assombrado e ela tinha certeza que era em função disso, desses suicídios havidos no passado. Será? Falava ainda a minha namorada que à noite ela escutava vozes de pessoas já falecidas. Meu Deus do céu, será? Eu falei para ela que essas histórias de assombrações eram criações da nossa mente. Essas histórias, elas simplesmente não existiam. Duvidei mesmo, sabe? Até porque eu já tinha dormido várias vezes lá no apartamento, na casa dela, e nunca tinha sentido nada assim de especial, ou não tinha sentido nada de anormal. Ela dizia que as assombrações só apareciam quando eu não estava. Não é estranho isso? Ela me dizia que as assombrações só surgiam quando eu não estava no apartamento com ela. Então eu decidi ir à casa dela
e fazer eu próprio uma investigação. Fui passar o dia com a minha namorada. Ela confiava demais em mim e já havia me dado a chave do apartamento e disse para eu chegar cedo e que eu esperasse, que eu aguardasse por ela. Cheguei na casa dela à tarde e fiquei ali sozinho assistindo televisão. Geralmente a minha namorada chegava do trabalho às 20 horas, às 8 horas da noite. Ela trabalhava como enfermeira e trabalhava numa clínica que ficava uma cidade vizinha dali. Infelizmente, naquela noite, aconteceu o famoso imprevisto. A paixão da minha vida, a minha namorada, me telefona dizendo que ela ia ter que dobrar o tempo dela de trabalho. Ela iria trabalhar, virar 24 horas na profissão dela, que é enfermagem. Isso não era incomum de acontecer, não. Aliás, acontecia sempre. Então, devido a essa decisão de última hora, ela só iria chegar no dia seguinte. Mas depois, em compensação, ela teria 36 horas de folga para a gente aproveitar. Eu achei que, de qualquer forma, iria valer a pena. Mas, naquela noite, eu teria que ficar sozinho no apartamento dela. Quando ela disse isso, que eu teria que ficar sozinho, eu que já estava um pouquinho preocupado com tudo que ela havia dito a respeito do imóvel e por tudo o que comentava o sargento, eu senti, confesso, que um friozinho assim na espinha, um friozinho na barriga. Mas eu queria tirar a prova dos 9. Aquela seria a primeira vez que eu dormiria sozinho no tal do prédio onde muita gente não ficava, de onde muita gente se mudava. Seria a minha noite, a primeira, sozinho no estranho apartamento. Quando deu 10 horas da noite, eu desliguei a TV, tomei um banho, bebi um café esperto. Eu adoro tomar um cafezinho. Tem gente que diz que o café tira o sono. É incrível, até nisso eu sou diferente. O café, ele até me dá um pouquinho mais de sono, vai entender. Tomei um café esperto que eu havia coado. Em seguida, escovei os dentes e fui me deitar. No começo, eu preferi dormir com a porta do quarto aberta. Mas eu senti um frio estranho que vinha da sala. Foi aí que eu decidi fechar a porta do quarto. Fiz também outra coisa. Peguei um cabide com uma camiseta e eu coloquei na maçaneta da porta do quarto. Ou seja, se alguém tentasse entrar, o cabide iria cair. E isso, com certeza, iria me despertar. Eu estava muito cansado, muito mesmo, e logo eu caí num sono profundo. Dormi, mas dormi feito uma pedra. Quando o relógio deu 3 horas da madrugada, eu acordei com um choro de mulher. Era um choro desesperado. Ao mesmo tempo, um choro sofrido. A rua e o apartamento estavam no mais completo silêncio. E aquele choro, o choro desesperado daquela mulher. De repente, o ventilador que estava ligado parou de funcionar. Sabe quando a hélice era aquele ventilador de teto?
Sabe quando a hélice perde a velocidade? Vai perdendo, né, a velocidade aos poucos. E houve também o silêncio por parte do ventilador, porque ao funcionar o motor do ventilador, ele emite um som, emite um barulho. Era como se tivesse sido cortada a energia. O ventilador foi parando, foi parando, foi parando. Duplo azar. Olhei para o celular e a bateria do celular acabava de desligar. Terminou a bateria? Meu Deus, será que eu não coloquei para carregar? Eu estava sozinho no quarto da minha namorada e ainda escutando um choro que parecia vir da sala. Um choro desesperado de uma mulher. Eu estava cheio de medo agora. Pensei em ficar calmo, mas a calma não vinha, portanto isso não aconteceu. A blusa que estava pendurada no cabide, o cabide pendurado na maçaneta da porta, misteriosamente caiu. O cabide caiu com a blusa no chão. O meu coração, nessa hora, bateu acelerado. Bateu bastante acelerado. Era sinal de que alguém havia mexido na fechadura da porta. Agora a maçaneta da porta começou a se mover, a se mexer. Meu Deus! E eu olhando para a maçaneta da porta que se movia, que se mexia, eu fui ficando apavorado. E de repente, a maçaneta da porta parou. Eu sentia um frio intenso. Sem pensar muito, eu resolvi enfrentar quem é que estava tentando entrar naquele quarto. Eu abri as gavetas das roupas da minha namorada, procurando qualquer objeto que pudesse me servir como arma. Eu já estava pensando que fosse um ladrão. Acabei encontrando, numa das gavetas, uma tesoura. A tesoura passou a ser uma arma. Eu segurei a tesoura. Não vou negar, o medo que eu senti era grande. Era um medo muito grande, mas eu tinha que desvendar aquele mistério. Abri a porta vagarosamente. E naquele momento que eu abri a porta, o choro da mulher cessou. A porta fez um rangido macabro. Eu estava suando frio, estava apavorado. Eu ainda estava com a tesoura na mão. Eu pensei que tudo aquilo tivesse terminado, que tudo aquilo tivesse acabado. Mas quando eu cheguei na sala, eu tive uma terrível e assustadora visão na sala. Eu não sei como eu não dei um grito, eu não desmaiei, porque na sala eu vi, era uma velha de cabelos grisalhos e de vestido branco que estava enforcada bem no meio da sala. A velha de cabelos grisalhos, vestido branco, enforcada no meio da sala. Saía sangue do canto direito da sua boca e a sua cabeça pendia exatamente para esse lado, o lado direito. Eu não aguentei, eu não suportei ver aquilo. Arregalei os olhos, tremendo de medo. Eu não conseguia me mover. Também eu não conseguia gritar. Eu estava completo e totalmente apavorado. A velha morta parece que se transformou numa névoa
numa fumaça e foi desaparecendo na minha frente. Foi desaparecendo. Não pensei duas vezes. Quando a velha desapareceu, eu entrei no quarto, eu fechei a porta com chave. Agora, eu encostei-me na parede, acreditando que aquilo já tivesse passado. Mas eu estava enganado. Não havia passado. A velha de branco, a velha vestida com um vestido branco, atravessou a parede como se fosse um espectro. Ela veio na minha direção. A velha veio para me dar um abraço da morte. Eu soltei, aí sim, eu soltei um grito horrorizado com a visão. Ai! Ai! E a velha macabra desapareceu por completo na minha frente. Naquele instante, a luz voltou, a luz retornou. O ventilador, ele voltou a ganhar velocidade, o seu motor voltou a efetuar um barulho, tudo voltou a funcionar, mas eu estava pálido e petrificado com aquela visão medonha. Eu estava completa e totalmente esbaforido, sem ar. Depois daquilo, eu fui me acalmando aos poucos e adormeci no chão. Quando o dia clareou, eu acordei com alguém batendo a porta. Era minha namorada. Me levantei e fui abrir a porta. Assim que ela me viu, ela tomou um susto, porque eu estava com os olhos vermelhos e com uma cara de sono horrível. Contei para ela a aparição toda em detalhes. Ela acreditou em tudo e no outro dia ela ligou para a imobiliária pedindo um novo apartamento. Eu a apoiei e dei uma força para ela em tudo. Quanto a mim, até hoje não consigo esquecer a visão que eu tive daquela velha. Eu sei, sabe? Eu sei que aquilo não era real, mas por precaução, eu passei a ter o hábito de dormir com a luz acesa. Ainda bem que deu certo aquele meu compromisso com aquela a minha namorada, a Maria Esther. Ainda bem que eu e a minha enfermeira, nós acabamos nos entrosando e ela, depois de tudo que viveu comigo também naquele apartamento, depois do que eu narrei e o que ela já tinha passado, ela aceita numa boa sempre uma luz acesa, ainda que seja a luz do abajur. Foi por isso que eu disse, numa parte, no início dessa minha narrativa, no início dessa minha carta, que talvez eu tenha dons mediúnicos. Foi por isso que eu falei. Mas essa experiência, vivida nesse apartamento da praia, muito me apavora e até hoje me assusta. Essa é a minha história da meia-noite. Você gostou da história? Curta, manda o teu joinha. Por favor, aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.